Eu me lembro que na minha época de movimento de jovens da Igreja Católica, né, eu achava muito bonito esse simbolismo também, se falava que o homem tinha que crescer, né, no sentido horizontal, né, em busca do próximo, né, praticando o amor fraterno, né, em relação ao seu próximo, e no sentido de Deus, né. Eu achava muito interessante isso, né. E essa ideia do homem crucificado, ela, tanto que há quem até diga, questione se Jesus realmente foi crucificado, né? Não vamos entrar nisso, que eu também não sei, estou apenas citando coisas que a gente lê, mas ela fala, é um símbolo muito rico, né? Quando se pensa no homem crucificado, né? Primeiro que nós somos, né, a própria cruz, já que nós temos a matéria, a cruz material e o espírito encarnado em nós. Então, novamente, aquela ideia, né, da horizontal, né, da matéria, e do espírito que vem dar a vida, que vem trazer a vida, né? E, ao mesmo tempo, a crucificação de Jesus, tenha ou não existido, ela é, ao mesmo tempo, uma maneira de dizer que há a possibilidade de se atingir a perfeição através dessa crucificação, através dessa crucificação do espírito na matéria. O homem perfeito brota disso. É aí que vai surgir o homem perfeito, apenas dessa forma. Apenas nos encarnando é que podemos ter todas as experiências e nos libertarmos da matéria, né, como os seres perfeitos que foi Jesus. A cruz e a mandala, um simbolismo, aí, depois de tudo que a gente já falou, né, um simbolismo quase óbvio, né, pelo menos no seu aspecto simples, né, do que nós estamos falando. Aqui tem uma miríade de símbolos que eu não sei interpretar, né, mas vejam aí claramente, né, o quadrado e o círculo. Né, e o quadrado com 4 cruzes, né, com 4 taus, né, com 4 T's, né, que vocês podem ver, né, no meio de cada lado do quadrado, simbolizando novamente a cruz. Né. A cruz, o mundo material, e o círculo, né, aquela ideia do eterno retorno, né, do eterno vir a ser. Então, lá, essa é uma mandala do budismo tibetano, né, onde esses símbolos são, esse símbolo é usado, né, novamente é o símbolo da cruz. E tem uma prática muito interessante no budismo tibetano, e talvez vocês saibam, ou tenham visto em um filme, não me lembro se é no filme Kundun ou se é no filme O Pequeno Buda, mas em um desses filmes, né, alguns monges ficam vários dias fazendo uma mandala dessa com areia ou serragem colorida no chão, fazendo um tapete, né? E eles estão esperando a visita de um lama superior. E esse lama, quando chega, ele passa sem dó nem piedade por cima daquela obra de arte, desmanchando tudo, né? Aí tem 2 ideias que eu destacaria, né? Uma, a ideia de que tudo é perecível, né? De que tudo que tem forma, um dia perde essa forma. E a outra, a questão do desapego para aqueles que trabalharam criando aquele trabalho, né? Uma coisa muito interessante. Porque todo o universo manifestado um dia se desfaz, né? Um dia ele deixa de existir. Tudo que é manifestado, tudo que tem forma organizada, um dia perde essa organização. E o lama chega e faz esse trabalho de Shiva, né? Chega e destrói tudo, né? A cruz e o templo. E aí nós vamos falar de 3 templos diferentes, né? Borobudur, né? Borobudur fica na ilha de Java, né? Século XVIII, XIX, tá? Acho que século XIX. E essa obra-prima, né? E olhe só, a cruz, o quadrado, o círculo, né? 4 escadas centrais, né? Me parece que são 7 pisos, né? 7 andares, se não me engano. Essa forma quadrangular, né? 4 escadas centrais conduzindo para um centro, né? Lá no centro o círculo, né? E mais no centro ainda, né, alguma coisa que se projeta para o alto, como se fosse em busca do céu. Daqui a pouco nós vamos ver novamente essa ideia nas catedrais góticas. Um detalhe interessante em Borobudur é que nas paredes, né, desses corredores aí, desses diferentes níveis, são contadas histórias da vida do Buda, se não me engano, né? E para que isso seja lido corretamente, as pessoas têm que circular no sentido horário. Isso é como se fosse uma grande cruz suástica evolutiva
que é movimentada pela energia das pessoas que fazem esse trabalho. Imagine isso ao longo de milênios, né, de séculos, não sei quanto tempo, esse trabalho, né, de devocional, esse trabalho de instrução com essa leitura, né, a energia que não deve gerar um local desse. Né? Imagino que seja uma coisa fabulosa. Né? E aqui é uma planta de Borobudur mesmo. Né? Eu coloquei aqui só para que a gente percebesse a semelhança com a mandala, que nós vimos agora há pouco, né? Muito parecido com a mandala, né? O esquema geral. Angkor fica no Camboja. Também o quadrado, né? E aqueles círculos lá, aquelas torres circulares. Né? E, novamente, o quadrado com as portas centrais, né? Dando a ideia da cruz. Né? Não tenho, isso aqui é uma vista mais de perto, né? Não tenho muitas informações sobre Angkor, né? Mas uma coisa interessante. As catedrais góticas. Esse é o esquema de, se não me engano, de Notre-Dame de Paris, né? Acho que é uma planta de lá, né? E aqui é fácil colocar aquele homenzinho que nós vimos agora há pouco, colocá-lo aí dentro. Né? Uma coisa interessante é que o homem, na busca da perfeição, parece que ele começa a observar a natureza, observar como que a natureza se comporta, observar como que Deus opera na natureza, digamos assim, e tenta copiar aquilo que ele percebe, tenta fazer as coisas da mesma forma. Então, veja bem, se o mundo já é simbolizado, né, já se percebe que as 4 direções cardeais dão facilmente uma estrutura do mundo, uma estrutura fácil do mundo. Se o homem copia essa estrutura, né, no seu corpo, se o corpo do homem humano foi feito copiando essa estrutura. Então parece que também que aí o homem percebe isso e começa a copiar essa estrutura naquilo que ele considera sagrado. Então as catedrais góticas copiam essa forma também. Né? Então vejam aí, né? A catedral gótica é um símbolo do ser humano e é um símbolo do universo manifestado ao mesmo tempo, e é uma cruz. Né? Seria muito fácil a gente aceitar a ideia de que ela é uma cruz porque é uma catedral cristã, mas se sabe hoje, né, que os construtores, embora não se saiba muito bem quem eram, que eles eram ligados a outras tradições, eram ligados a movimentos secretos, né, e que tinham essas informações. Então, com certeza, isso e muitas outras coisas, né, pertencente a esse lado mais oculto da espiritualidade humana, muitos elementos assim foram colocados nas catedrais. Aqui, então, né, uma vista externa de uma das catedrais, né, com essas magníficas torres, né, em forma de agulha se projetando para o alto. Novamente, essa ideia, né, que está lá também em Angkor, que está em Borobudur, né, das coisas, de projetar a construção para o alto, como se buscasse ficar mais próximo do sagrado, como se buscasse fazer com que o sagrado estivesse presente de uma maneira mais palpável. Uma coisa curiosa são esses labirintos. Né? Esse aqui acho que é da Notre-Dame também. Esses labirintos, eles estão colocados, me parece que eu não conheço nenhuma catedral, nunca estive em nenhuma, mas me parece que eles podem estar, em algumas catedrais eles estão perto da porta de entrada, mas geralmente ficam no centro, né? Ali, nesse meio aí, onde tem esse X aí no centro, onde se cruzam os dois, a vertical e a horizontal. Né? Vejam só. Quando eu abro, quando eu me transformo em uma cruz, né, eu tenho esse ponto aqui, o ponto do chakra do coração, o chakra do amor, né, da vida espiritual, né, ele é aqui. As catedrais são construídas de forma a que o altar principal fique para o oriente, fiquem para o nascente, para onde o sol se põe. Então, quem entra em uma catedral, pela porta principal, ele caminha em direção ao local, ao oriente, de onde vem a luz. Ele caminha em direção à luz e deixa atrás de si as trevas. Né? O ocidente é onde o sol se põe, onde estão as trevas. O local mais sagrado da catedral é o altar, lá na frente. Pensando agora no simbolismo do corpo humano, para que o homem chegue lá, essa pessoa que entrou lá na porta principal e deixou a escuridão para trás e quer ir para a luz, ele tem que passar pelo chakra do coração, ele tem que passar pela experiência da matéria ligada ao espírito e tem que penetrar nesse labirinto. Né?
esse labirinto das nossas emoções, né? Esse labirinto da nossa vida, né? Só depois de passar por isso é que ele pode realmente caminhar em direção à luz, né? É uma interpretação um pouco pessoal, mas que eu acho que tem bastante sentido, né? E uma outra construção onde vai aparecer, né, o modelo da cruz são os claustros, né, os monastérios, né, não sei se em todos, né, mas geralmente eles têm então duas alamedas, né, que se cruzam, e no cruzamento há um poço ou uma árvore, né, um sinal de vida realmente, né, no cruzamento, né, onde seria em nós o local do coração, né. Aí passa o eixo do mundo, o lugar onde se pode ter acesso aos domínios inferiores ou celestiais. A cidade ideal na Índia. Na Índia, a cidade ideal está construída segundo um plano quadrangular, né? É dividida por um caminho no sentido leste-oeste, a via real, ou Rajapata, e por uma estrada no sentido norte-sul, a via larga, ou Mahakalapata. De acordo com obras sapienciais, datadas provavelmente dos séculos V ou VI, os arquitetos encarregados de fazer da cidade cercada pela Estrada da Boa Sorte, a Mangala Viti, uma imagem do universo. No extremo oriente, encontramos o mesmo esquema, autóctone ou emprestado da Índia. Ele é encontrado também tanto em Hue, Tanglong, no Vietnã, quanto em Pequim e Angkor. É o mesmo modelo de cidade, né? Interessante aqui é que há uma via estreita, né? Essa via do sentido leste-oeste, a via que conduz em direção ao Oriente, né? Ela é estreita, né? E há essa via larga, né? A via norte-sul, né? Como se dizendo que o caminho para se chegar à luz é mais estreito, né? Uma ideia que também aparece no cristianismo, né? O Monte Meru, né? da mitologia budista, né? Do imaginário budista, né? No centro do mundo se encontra a montanha mítica, o Sumero, o Meru, que tem a forma de uma pirâmide de 4 lados. Em seus flancos residem os 4 grandes reis e seus assistentes. No pico da montanha repousa a cidade dos deuses, sobre a qual reina Indra. Sobre a cidade, cada vez mais etéreos, estendem-se os céus do mundo do desejo, depois o mundo da forma, onde mora Buda, e finalmente as planícies sutis do mundo sem forma. O Monte Sumero é rodeado por um círculo de montanhas e oceanos que prolongam os 4 continentes no sentido das 4 direções fundamentais. Os continentes têm a forma de um quadrado, de um círculo, de um semicírculo e de um triângulo, e são flanqueados por ilhas. Entre eles se sediam os 4 grandes oceanos e um grande círculo montanhoso forma o limite do mundo. A Terra descansa finalmente sobre vários andares de regiões inferiores, residências de seres infernais. Novamente os mesmos símbolos que nós já falamos bastante, né? E aqui uma imagem, né? Uma gravura aí desse monte. Aqui uma estátua, né? Uma escultura, né? Os níveis diferentes, né? E novamente o quadrado, a cruz, né? No centro, os braços da cruz no centro dos lados do quadrado, o círculo, né? E a busca do alto, né? Novamente o mesmo símbolo, né? Aqui um outro, e esse aqui que eu achei muito interessante, né? Em cima de uma tartaruga, né? Talvez as tartarugas simbolizando a falta de pressa da eternidade, né? A calma da eternidade, né? Para atingir os seus objetivos, né? A cruz dos evangelistas. E no meio eu vi a semelhança de 4 seres vivos, e eis qual era seu aspecto. Tinham a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, e cada um tinha 4 asas. E eis qual era a semelhança de seus rostos. Um rosto de homem adiante, um rosto de leão à direita, em todos os 4 um rosto de touro, à esquerda, em todos os 4 um rosto de águia, e em todos os 4, né? Isso é Ezequiel. À frente do trono estende-se como que um mar, transparente como cristal. No meio do trono e ao seu redor estavam 4 seres vivos cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser é como um leão, o segundo ser é como um touro jovem, o terceiro ser tem a face como de homem, o quarto é como uma águia em pleno voo. Aqui tem muito simbolismo que eu nem sei destrinchar, né? Mas novamente só para mostrar que também na Bíblia aparece esse simbolismo, né? Esses 4 seres têm cada um 6 asas consteladas e olhos e tal, né? Ok. Shiva,
apresentado esse Deus, né, essa divindade que mitologicamente, simbolicamente destrói o universo, também com 4 braços, né, símbolo da manifestação, né. Nos ideogramas chineses, há uma coisa muito interessante em relação à cruz, né? A cruz, como tal, desempenha um papel importantíssimo na China, pois aparece na série de chaves, ou seja, no conjunto de signos fundamentais com os quais se compõem todos os ideogramas chineses. Como chave da escrita, a cruz ocupa a 24ª posição e é utilizada como número 10, né, que se pronuncia Che. Esse ideograma é interessante, pois resulta da divisão por meio de uma linha vertical de uma linha horizontal, que é a primeira de todas as chaves, né, usada como número 1 e simbolizando a unidade. Então, a horizontal é o número 1. Né. Quando corta a horizontal pela vertical, se transforma no número 10. Né. O 10, pelo que eu vi na tradição chinesa, ele sempre tem a ideia de totalidade. Para se referir ao universo todo, eu vi no livro que os chineses falam as 10.000 coisas, né? Então, muito mais, uma totalidade muito mais total, digamos assim, né? A cruz como ideograma significa, portanto, 10, e tudo quanto se relaciona com esse número. Por derivação, pode exprimir plenitude, uma totalidade, devendo então, segundo o contexto, traduzir-se por tudo ou todos. Por isso, pode-se-lhe também dar o sentido de grande número ou multidão. O interessante é que quando se coloca uma horizontal embaixo da cruz, aí ela já passa a simbolizar a terra. É como se a cruz, então, achasse a base, né? Como se essa ideia achasse a base, né? Então, aqui nós temos a terra. Né? E aqui eu consegui esses ideogramas na internet, né? Quando se coloca sobre a terra uma outra linha ampla, como se protegendo a terra, é o imperador. Mas aí já seria o imperador. Me dá a ideia de aquele que protege a terra, aquele que protege o império. Né? Achei interessante isso. Aqui, talvez até uma pequena ousadia minha, né? Mas acho que não é não. Símbolos que guardam semelhanças com a cruz. Né? Qual a ideia principal da cruz? Espírito encarnado na matéria. Né? Aqui nós temos, né, espírito e matéria. Né? Se pensarmos no negro como matéria, a semente do espírito dentro da matéria. Se pensarmos no espírito como branco, o branco como espírito, a semente da matéria no espírito. Né? O eterno vira ser, o círculo, está tudo aí. A maçonaria usa essa ideia, né, de um quadrado, né, um quadrado como simbolizando a matéria, né, que é o esquadro, e o triângulo, né, simbolizado pelo compasso, que é o espírito e matéria encarnados. Novamente a ideia da cruz, de uma outra maneira. A espada, em determinados rituais, a espada é simbolizada, é utilizada no momento, em momentos especiais do ritual, né, quando se cria, quando se autoriza pessoas a participarem daquele ritual. Essa criação se dá com esse símbolo do universo, esse símbolo de espírito e matéria. A espada é uma cruz. Né, não é só um símbolo de poder, é um símbolo de poder, não é um símbolo de morte, né, é um símbolo de vida. Espada. Espírito e matéria, juntos, né, entrelaçados, né, também aqui. Né. Desculpe a correria, obrigado.